Olá, uma boa tarde a todos, amém? A paz do Senhor aos irmãos amados em Cristo Jesus. Está no ar o jornal Alerta Cristão. Nós vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre a Radical TV. Eu vou mostrar aqui, irmão, a partir de agora, uma matéria sobre uma criança do Senhor revelando o que iria acontecer e o que vai acontecer mais ainda ao nosso mundo, ao Brasil, a todo o território da terra. Não somente essa criança que profetiza, mas também muitos pastores que profetizam contra o mundo. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. E que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. E toda a terra vai saber que eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus que nunca cansa. Aramanaço, muitos estão gritando com meu nome. Aramanaço, decanta, aramanaço. Muitos que estão dizendo, Senhor, Senhor. Aramanaço, não herdarão o reino dos céus. Porque o reino dos céus não entra pecado. Aramanaço, e decanta, aramanaço. Ai, decanta, aramanaço. Muitos vão descer a sepultura. Aramanaço. Então você viu aí, irmãos, tá? Você viu aí o que essa criança diz, irmão? Eu confesso para vocês que está na Escritura. Deus está cumprindo a sua promessa de fazer o juízo na terra contra esses homens maus, contra essas pessoas que não querem obedecer à sua voz. E isso já está acontecendo. Uma coisa, irmão, que eu tinha observado no YouTube é que essa criança, ela profetiza sobre as Escrituras, que é verdade. Então depois eu comecei a pegar outro vídeo de criança dizendo que o Brasil seria um Brasil de prosperidade, que seria um Brasil melhor, de paz, que seria um Brasil melhor. Como é que vocês, irmão, vão saber qual é das crianças que estão falando a verdade? É indo para as Escrituras, irmão, é indo para as Escrituras. A criança que está falando a verdade é essa menina que está profetizando sobre as profecias do Apocalipse, sobre as profecias de Mateus. Porque está escrito, o que Deus falou, Ele não vai voltar atrás. Então essas crianças, irmão, que falam ao contrário, a menina, é porque os pais ensinam a elas. São os pais, os pastores que estão do lado da política, que está do lado do rei, da ordem mundial. Só que eles não vão dizer que está junto com a ordem, com a maçonaria, com a ordem mundial. Então, o que eu quero dizer é isso, irmão, né? Todas as crianças são primogênitas de Deus, irão para o céu, tá? Irão para o céu. Isso está escrito nas Escrituras. Todas as crianças Deus tomou como seu primogênito, elas serão salvas. Não precisam batizar a criança. Essas crianças que não têm o entendimento de discernir o que é o bem e o mal das coisas espiritual, tá? Vocês têm que entender isso. Crianças não podem ser batizadas. Criança de 12 anos. Porque crianças, irmão, de 12 anos ou 13 anos, elas não têm plenamente o conhecimento da sabedoria de discernir
o que é o bem e o mal. E outra coisa, irmão, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a Bíblia diz que foram batizados homens e mulheres. O que você tem que entender aí, irmão, é que ali não fala que criança foi batizada também. Então veja aí, irmão, a Bíblia não precisa mostrar todo o detalhe para que vocês compreendam. A Bíblia não vai dizer que criança foi batizada, não, irmão. Deus escreveu a sua palavra em forma de enigmas e parábola, já para confundir esses pastores da teologia. A Sétimo Dia está batizando crianças de 12 anos ou 13. Irmão, são homens loucos. Deus disse que tiraria o saber deles e tornaria homens loucos. Não se pode batizar criança, irmão. Está bem claro na Bíblia. A Bíblia diz lá que Filipe e Pedro batizaram homens e mulheres. Se não tem criança, irmão. Se a Bíblia não diz ali que criança foi batizada, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser ignorante com a palavra de Deus. No Apocalipse diz, não acrescente nem tire. Então não diga que criança pode ser batizada porque vocês, pastores da Sétimo Dia, estão acrescentando na Bíblia. E o castigo de vocês, se não se arrependerem, será em dobro, como está lá no Apocalipse. Vocês citam Apocalipse que não pode acrescentar e nem tirar, só que vocês mesmos violam a lei. Como Jesus falou, que muitos mestres viriam. Aqueles homens que confessam Jesus, falam do amor de Jesus, que Jesus está voltando, mas eles mesmos é que estão enganando vocês. Eles mesmos violam a lei. Tá bom, irmão? Então você veja aí, irmão. Então, o que aconteceu com aqueles pastores que diz ser pastores, da qual a Radical TV diz que é pastor, são para se cumprir as profecias dessa criança. Quantos pastores já morreram com essa doença coronavírus? Quantas pessoas cristãs que diz ser cristã, por estar do lado da maçonaria, por estar do lado da política, seguindo o rei, seguindo mais os homens do que a Deus, a voz de Deus, já morreram, irmão. A profecia dessa criança está se cumprindo de um modo incrível, porque foi Deus quem falou. Essa criança ela não fala dela mesma. Essa menina não está falando dela mesma. Ela está falando o que está nas Escrituras, revelado por Deus. Porque Deus disse que as crianças teriam visões, visões, os velhos, os jovens, crianças teriam visões. E estas visões são agora no fim dos tempos, crianças profetizando coisas da Bíblia. E o que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, irmão, é que o diabo também está imitando a Deus. O diabo está enviando seus falsos profetas para profetizar pelo Brasil melhor, que Bolsonaro é de Deus. O diabo está enviando seus falsos profetas, seus falsos pastores, pastores tendo visões, dizendo que Deus falou, que Bolsonaro ele é tal, ele é isso, ele vai ser de Deus, a gente vai ter prosperidade, irmãos. O diabo está imitando a Deus. Entenda isso. Bolsonaro, você veja aí, irmão, você já viu o homem de Deus venerar a imagem? Você já viu o homem de Deus aceitar tudo, se misturar com o budista e dizer que é irmão? Irmão, a Bíblia diz que o diabo veria, neste fim dos tempos, seduzir a mente das pessoas. Seduzir a mente das pessoas e cegá-la, Como é que os cristãos não enxergam que Bolsonaro não é de Deus? Não foi Deus que ungiu Bolsonaro. Bolsonaro está no meio cristão para cumprir a profecia, irmão. Bolsonaro está em Daniel, Donald Trump, todos os reis presidentes da terra estão em Daniel, irmão, estão em Daniel. Eles estão brigando por poder. São brigas de inimigos e inimigos em questão de poder. Só que não esqueça, irmão, que todos eles fazem parte do mesmo reino. Todos esses reis, presidentes, vai dar todo o apoio à besta, tá? É tudo a besta. Isso tudo é para que o diabo dizime as pessoas.
A Bíblia diz, irmão, que Deus ele tem seu sacrifício, que as aves do céu irão comer as carnes de reis, príncipes, de escravos, pobres, e Deus tem seu sacrifício, irmão. Assim como o diabo tem seu sacrifício. Os cristãos que estão unidos com a maçonaria, que está seguindo essa doutrina da maçonaria, o diabo vão dizimar vocês com as pragas, com as doenças, se vocês não derem ouvido à palavra de Deus. Saia dessa doutrina da maçonaria, de vocês acharem que para ser salvo é só amar o próximo, de vocês acharem que para amar só precisa ter gratidão, precisa ter respeito a todo mundo. Não, irmão. Se vocês acreditarem nisso, vocês vão ser cristãos, vocês cristãos que estão do lado da política, vocês vão ser dizimados, como muitos já estão sendo dizimados dos falsos cristãos, que não quiseram ouvir a voz dos verdadeiros povo de Deus. Estão sendo dizimados, irmão. Não seja o próximo. Saia dessa instituição, dos congressos, e se junta aos verdadeiros irmãos. Saia, procura a verdadeira igreja, que prega as profecias do que vai acontecer à terra. Isso é sério, meus irmãos, isso é sério. Não brinca, porque tem muitos ainda brincando. Muitos estão vendo aí os remédios da cura do coronavírus. E muitos dos cristãos, das pessoas, estão voltando ao normal. Estão voltando a praticarem o que bem quer. Mas só que virão umas pragas, irmão. Ouça o que eu estou dizendo. Vão vir mais pragas, porque com Deus não se zomba. Da palavra de Deus, irmão, não se zomba. Tá? Aqueles que estão zombando da palavra de Deus, como os bruxos, como os espíritas, um bruxo aí que diz que é espírita, vestido de diabo. Não mangue, não deboche. Não deboche da palavra de Deus, porque o castigo é em dobro, tá? Vocês podem ficar à vontade para mangar. Vocês podem ficar à vontade para dizerem que nós cristãos é que está causando ódio, que está causando. Ô amado, será que vocês não observam? Será que vocês não sabem separar quem é de Deus e quem não é? Porque a Bíblia que eu carrego, ela manda eu pregar a paz e não o ódio. Se você faz coisa que Deus não gosta e a Bíblia fala do que você está praticando não é certo, me desculpe, meu amigo, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar o que o meu Criador manda eu falar. Por mais que você não queira ouvir, não vai gostar, não importa, meu amado. Se eu amo você, se eu amo meus inimigos, eu tenho que falar a verdade. Se você não quer aceitar a verdade da Bíblia, do que você faz errado, de que o espírita faz está errado, de que os católicos fazem errado, fica caladinho. Você fique calado diante de Deus. Siga as suas abominações. É simples e prático. Siga as suas abominações. Deixa nós pregar a verdadeira verdade, tá? Mas como eu sei que o diabo ele nunca vai deixar de atacar os verdadeiros cristãos. O diabo não vai deixar de querer proibir. Ele sempre vai querer proibir a nossa verdade que vem da Bíblia. Ele só vai deixar de proibir. Ele só vai deixar de enganar a população depois que Cristo vier à terra. Mas enquanto isso, o diabo vai fazer de tudo, usando os espíritas, usando os bruxos, para dizer que nós estamos trazendo ódio à terra. Mas só saiba de uma coisa: ninguém envergonha o povo de Deus. Ninguém vai envergonhar, vai envergonhar, jamais. Porque uma parte do juízo de Deus já está sendo feito na terra. Deus está eliminando aos poucos. E quem está sendo dizimado para o inimigo, para Lúcifer, são aquelas pessoas que não quiseram acreditar na Bíblia. São essas pessoas. Então eu peço a todos vocês que se voltem para Deus. Quando acontecer a próxima praga, o próximo prejuízo à terra, que vocês se lembrem, faça como o povo de Israel fez lá no Egito. Quando eles estavam sofrendo,
eles se lembraram de Deus e Deus os salvou. Então, quando isso acontecer, meus irmãos e meus amigos amados gentios, não desfaleçam. Lembre-se, somente lembre-se de Deus. A palavra de Deus disse, irmão, que a palavra da salvação, ela não está longe. Ela não está na teologia. Ela não está lá no céu para que você mande alguém lá pegar a palavra da salvação. A Bíblia diz que a palavra da salvação, a verdade, ela não está no mar para que você mande alguém lá pegar. A Bíblia diz, irmão, Deus ele diz que a palavra está na nossa boca. É somente vocês se lembrar de Deus, se arrependerem dos seus pecados e seguir e começar a praticar o que Deus manda. É somente isso. Então, para quando isso acontecer, as próximas pragas, prejuízos que virão à terra, que não desfaleça, não desfaleça. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão também dizimados para Lúcifer. Porque Lúcifer, ele tem o seu sacrifício a fazer na terra. E Deus vai permitir, porque as pessoas estão dando mais ouvido, mais aos homens do que a Deus. As pessoas não estão colhendo mais o amor, que é a verdade das Escrituras. Estão seguindo os pastores da maçonaria. Estão seguindo a doutrina da maçonaria, que é aquilo de dizer que é o Brasil acima de tudo. O que importa é ser bondoso. O que importa é as atitudes. Irmãos, onde é que está na Bíblia que para ser salvo você tem que fazer as suas boas obras? O rico, eu vou repetir mais uma vez, o rico ele tinha atitude ótima, o rico ele tinha atitude boa. O rico era uma boa pessoa, irmão. Quando eu li a história do rico, eu entro na história, como se eu estivesse lá. O rico se ajoelhou diante de Deus, irmão, uma humildade tão tremenda, querendo ser salvo. O rico era uma pessoa boa, humilde. O rico guardava os 10 mandamentos, irmão, só os 10 mandamentos, como a 7º dia, só guarda os 10 mandamentos. Mas Jesus falou, irmão, que ele não será salvo. Por mais que o rico vendesse a sua riqueza e seguisse os 10 mandamentos, irmão, ele não seria salvo. Porque a Bíblia diz, irmão, maldito aquele que não guarda toda a lei. Então não adianta você amar só o próximo, porque você não vai ganhar nada de Deus. Porque amar a Deus é cumprir todos os mandamentos de Deus. Né? Então tenha cuidado, irmão. Leia as Escrituras para não cometer erros. Se você não quer ser julgado pelo verdadeiro povo de Deus, então se examine a si mesmo. Se examine a si mesmo para que ninguém lhe julgue, tá? Alguém pode me julgar, só que vai ter que provar, irmão. Vai ter que provar na Bíblia se o que ele diz é verdade. Porque a Bíblia diz, irmão, que ninguém é contra, não tem o que dizer, ninguém tem o que dizer contra a verdade. Sabe, irmão? Quando ele vê que é verdade, ele vai dizer outra coisa. Eles vão se irritar, eles vão mostrar um gesto na cara de raiva, eles vão se irritar contra a verdade. Então isso significa que ninguém pode nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Mas quem é contra a verdade das Escrituras já estão sendo eliminados da terra, sendo cortados, irmão. A Bíblia diz que a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada. Então eu digo a vocês, não brinquem. Não brinque com Deus. Isso é apenas o começo do juízo de Deus. Porque Deus está irado. Deus está irado com o seu povo